É uma honra estar aqui falando a convite da Sociedade Teosófica no Brasil. Cumprimento a todos os internautas que nos acompanham pelas redes, para que nós possamos dialogar um pouco em cima de temas fundamentais desde sempre. O tema é um pouco inusitado, o Yoga de Platão. A minha tentativa vai ser mostrar de que forma nós podemos falar de um Yoga de Platão, resgatando esse ensinamento já multissecular da tradição sabedoria ou teosofia, especialmente neste momento que nós vivemos hoje, que é um momento de crise sem precedentes. Hoje não só o Brasil, mas o mundo todo atravessa um período muito difícil de crises em múltiplos aspectos. Nós vivemos, sem dúvida, uma crise ambiental. Estamos, em resumo, destruindo o nosso habitat, destruindo o nosso planeta. Nós vivemos também uma crise econômica. Nós sabemos que a concentração de renda se intensificou muito nos últimos anos. Aquela concentração, né, que ficava centrada em 10% dos mais ricos, a partir dos mecanismos digitais, da facilidade de transferir riquezas, ela começou a se acumular no 1% e agora, de uns tempos para cá, no 0,1%, a ponto de nós chegarmos a uma situação que 26 pessoas têm mais riquezas do que a metade da população mundial. Em 2016 saiu um relatório do Credit Suisse mostrando que 1% dos mais ricos concentraram mais riquezas do que 99% da população mundial. Então, nós temos que pensar em formas de que a economia esteja a serviço da coletividade e não concentrada, né, nas mãos de poucos. E vivemos também uma crise política muito grave. O Estado social vem perdendo espaço, o próprio Estado-nação ele vem sendo capturado pelos interesses econômicos, e isso leva a uma incerteza muito grande em relação ao presente, uma insegurança em relação ao futuro, e quando as pessoas não têm segurança em relação ao futuro, elas buscam soluções fragmentadas, pensam em si e não pensam no coletivo. E com isso nós temos então uma perda de solidariedade. Bom, a intenção aqui é resgatar então os ensinamentos da sabedoria antiga nessas duas vertentes, gregas e indianas, ainda que nós possamos falar sobre uma ou outra tradição que não esteja estritamente vinculada, né, a essas matrizes de pensamento, mas ver em que sentido elas podem nos ajudar a enfrentar toda essa situação, que é agravada por uma pandemia mundial. Só aqui no Brasil nós temos mais de 1 milhão de casos, né, de infecção, mais de 50 mil mortos, enfim. Há estudos que mostram, né, os efeitos sociais e econômicos muito deletérios a partir, né, dessa crise sanitária. Estudos da CEPAL mostram que só na América Latina nós podemos agravar ainda mais as condições de pobreza extrema e de pobreza. América Latina, que tem uma população estimada de 570 milhões, pode chegar com a metade dos seus habitantes numa situação de pobreza ou de pobreza extrema. Isso é muito grave. Nós vimos isso aqui no Brasil, quando o governo liberou o auxílio emergencial, foram mais de 100 milhões de pedidos para garantir recursos mínimos para alimentação.
Então, são várias crises que se sucedem. Aqui no Brasil isso tudo, é claro, é agravado por uma crise de autoritarismo, é uma crise que vem de um governo que nega a ciência e a própria história. Então, é um momento de nós pararmos um pouco e refletirmos e vermos em que medida a tradição sabedoria pode trazer luzes para essa situação que a gente vive na atualidade. A espiritualidade ela não pode permanecer alheia ou alienada a tudo isso que vem acontecendo. E esse é justamente o ensinamento da etimologia da palavra crise, né? Que vem do grego crisis, ego krino, eu divido, eu consigo julgar, discernir. Então, a crise também ela nos apresenta um desafio, que é enfrentar toda essa situação que está posta com discernimento, com clareza, né? Com imparcialidade, com impessoalidade, ver o que está acontecendo e tentar fazer alguma coisa para que nós juntos possamos superar esses desafios. Bom, eu quero falar também um pouco dos termos que eu usei no título, né? O Yoga de Platão, sabedoria antiga em tempos de crise. O yoga é uma palavra que vem, é claro, da tradição hindu, do sânscrito, e ela tem basicamente duas acepções. A primeira delas, entendida num sentido estrito, significa uma das darshanas, uma das escolas da ortodoxia hindu. Vocês sabem que o sistema ortodoxo hindu tem 6 darshanas, cada um com o seu arcabouço teórico específico, e yoga pode ser entendido então no sentido estrito como uma dessas escolas. No sentido mais amplo, que eu vou usar um pouco mais hoje, pode ser visto como toda forma de união, de integração de consciência. E é nesse sentido que nós podemos falar de um yoga de Cristo, o yoga do Bhagavad Gita, ou mesmo do yoga de Platão. Bom, no sentido estrito, eu vou recorrer ao clássico tratado dos Yoga Sutras, compilado por Patanjali, e desse tratado eu vou tirar 3 sutras para tentar mostrar o que vem a ser yoga para quem não está familiarizado com essa terminologia. No Sutra 1.2, Patanjali diz que yoga é a nirodha das vritis de Chitta. O que isso significa? Nirodha pode ser entendido como restrição, controle, inibição, cessação. Vritti é uma forma de existir, de ser. E Chitta geralmente é associado com a nossa mente. Então, quando Patanjali descreve de forma magistral a tradição já multissecular que ele encontra do yoga, ele usa só essas 3 palavras. Yoga é a nirodha das vritis da mente. Yoga é a cessação das modificações mentais. Quando isso acontece, Patanjali vai nos dizer no Sutra 1.3 que o vidente está estabelecido na sua natureza essencial e fundamental. E depois no Sutra mais adiante, já no livro 2, no 2.20, ele diz que o vidente é pura consciência, mas, apesar de puro, parece ver através da mente. Então, com esses 3 sutras, nós já temos uma boa ideia do que seja o yoga nessa acepção mais estrita. Nós precisamos entender uma consciência imaculada que se relaciona com a manifestação por meio da mente. Então, sempre que essa mente ela está modificada numa forma específica de existir, Patanjali diz quais são os vritis e tudo mais, a gente não vai ter tempo para entrar
nesse assunto, mas sempre que a mente está modificada, a tendência é que nós não consigamos ver o mundo como ele é, mas de acordo com os nossos próprios condicionamentos mentais. Bom, quem tiver interesse, nós temos grandes comentadores dos Yoga Sutras, tem 2 livros publicados pela editora Teosófica, um do Taimni e outro do Rohit Mehta, são muito bons. O nosso amigo Ravi Ravindra também escreveu um comentário sobre os Yoga Sutras. O Carlos Eduardo Barbosa também traduziu direto do sânscrito, está editado em português. Tem uma ótima edição em espanhol do Oscar Pujol sobre os Yoga Sutras. Então tem muita literatura sobre o assunto, mas por enquanto nós ficamos, né, com essa definição clássica, que yoga é a cessação das modificações da mente. Yoga é o silenciar da mente. Yoga é a detenção dos processos mentais. Yoga é estabelecer a mente na quietude. Bom, na acepção então mais ampla, que nós podemos falar de um yoga de Platão. E para isso eu preciso também falar um pouco do que é o platonismo. Eu quero recorrer à doutrina secreta de Helena Blavatsky, quando ela diz coisas fundamentais sobre o platonismo. Por exemplo, que Platão, né, vivendo na 4ª ronda, e a gente está usando um pouco da terminologia esotérica que ela utiliza, é o protótipo do homem médio que surgirá daqui a milhares de anos na 5ª ronda. Assim como Shankara e Buda seriam o protótipo dos seres humanos da 6ª ronda. Com isso ela diz que Platão é um iniciado e que herdou suas doutrinas de Pitágoras, que por sua vez as trouxe da Índia. Bom, aqui vale uma consideração, só um esclarecimento. Platão não foi contemporâneo de Pitágoras, mas ele conheceu pitagóricos como Árquitas e Filolau, só que Pitágoras foi contemporâneo e pode ter encontrado, né, o senhor Buda na Índia, e aí nós temos um elo, né, de tradições, o que é bastante plausível, porque agora nós vamos ver que Platão, basicamente, ele incorpora, né, o ensinamento das tradições orientais, especificamente da Índia. Então, outra questão que Blavatsky chama atenção é para a importância do ensinamento oral em Platão. É algo que não estava muito claro quando ela escreveu isso, mas em meados do século XX, alguns helenistas de Tübingen, eles começaram a investigar a tradição indireta de Platão, que chegou a nós, né, principalmente pelos frequentadores da primeira academia, como Aristóteles, Espeusipo e Xenócrates, que disseram que Platão tinha um ensinamento oral, mas isso nunca foi muito desenvolvido, porque vigorava uma concepção platônica dualista de que os diálogos e as cartas concentravam todo o platonismo. E a gente vai ver que Blavatsky já apontava para uma outra direção, uma direção que ganhou muito vigor nos últimos anos e que mostra a importância do ensinamento interno de Platão, transmitido aos discípulos diretos na primeira academia. É esse o Platão que eu vou usar aqui hoje, porque esse é um Platão mais completo, né? Se costuma dizer que os diálogos permitem subir a montanha, mas não atingir o topo, que o topo só pode ser atingido com as doutrinas não escritas, né, com a ágrafa dogmata. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, nesse sentido, nós podemos dizer, né, que o platonismo é uma espécie de yoga, mais propriamente um jnana yoga. A mística especulativa ou a metafísica platônica é exatamente o que
o Jnana Yoga significa para os orientais. Bom, feita essa introdução, eu gostaria de me ater então aos eixos centrais que mostram essa correlação entre Platão e a tradição sabedoria e ao hinduísmo e ao Jnana Yoga, são eixos que atestam, né, que Platão realmente tinha um sistema que buscava essa integração de consciência. E, como eu falei, nós vamos buscar isso mais na tradição indireta. É claro que todos os diálogos, eles apontam, né, para uma culminância do ensinamento de Platão, né? Mas, bom, vamos resgatar a carta 7, que é considerada uma carta autêntica de Platão, em que ele diz que sobre os primeiros princípios da natureza não havia nenhum escrito seu e nunca haveria, porque quem tivesse sabido o que significavam esses princípios não precisaria ler sobre eles, e aqueles que não tivessem tido essa experiência de primeira mão não conseguiriam entender o que eles significavam pela simples leitura. Então, na carta 7, que é quase que uma autobiografia de Platão, Platão já diz que nos escritos não tem todo o seu ensinamento. Isso fica muito mais claro, é claro, no Fedro, que é uma obra do período intermediário de Platão, em que ele expressamente ele diz que o sábio semeará nos jardins literários apenas por passatempo, né? Então, em todos os diálogos nós encontramos algumas remissões expressas ao ensinamento da tradição indireta, a oralidade dialética, e também algumas passagens de retenção, em que a gente vê que Platão teria mais o que dizer, mas o interlocutor, no diálogo em questão, não estava preparado, então ele retém o conhecimento, o que é algo muito próprio à tradição esotérica e à própria tradição pitagórica que nós conhecemos. Bom, quais são esses eixos centrais? Eu vou falar um pouco só. Eu peguei 4 eixos para a gente ver como existe uma correlação muito forte entre o platonismo e o ensinamento da tradição sabedoria, do hinduísmo e do yoga. O primeiro deles, que é o ensinamento, digamos, chave de todas as escolas, é que é a unidade fundamental da vida. A unidade de tudo o que existe, de toda a manifestação e até mesmo do imanifesto. Platão ele fala disso em vários diálogos. No Mênon, por exemplo, ele diz que toda a natureza é congênere, ou seja, tem uma mesma origem. Na República ele diz que o dialético é aquele que é capaz de ver o todo, ou seja, o filósofo é aquele capaz de ver o todo. Quem não é capaz, que só vê fragmentos, não seria um filósofo. Enfim, vários outros diálogos, Platão fala sobre isso. E é um ensinamento corrente das grandes tradições de pensamento da humanidade. São nomes diferentes que apontam para a mesma realidade. Cada tradição utiliza a sua terminologia, mas, como diz o Rig Veda, a verdade é uma só e os sábios falam dela de diferentes maneiras. Então nós temos no hinduísmo o Brahma, temos Allah, temos Deus, temos a realidade última, temos o absoluto. O próprio Platão usa na República o termo bem, que é o das doutrinas não escritas, que é o uno dos neoplatônicos, e todos esses termos, como diz o Tao Te Ching, o tal que pode ser nominado não é o tal eterno. Então são
tentativas de descrever o indescritível, mas todas essas tradições apontam para uma inteligência superior, né, um princípio indiviso do qual surgem todas as coisas. E Platão, ele trata disso em vários diálogos. Eu vou falar mais aqui de um diálogo platônico que pode ser considerada a maior herança do ensinamento pitagórico, mas mais do que isso, talvez do ensinamento hindu, que é o Timeu. Por que eu digo isso? A gente já vai ver a correlação muito precisa que existe entre o platonismo e o hinduísmo nesse ponto. Quando Platão fala no Timeu que existe uma ordem no mundo, ou seja, o universo é um cosmos, ele é ordenado. Muitas vezes a gente não percebe a ordem, só enxerga o caos, mas o ensinamento antigo mostra que existe uma ordem implícita a toda manifestação. Platão ele também diz que a mesma ordem que existe no cosmos existe em cada um de nós. Nós somos o microcosmos, trazemos em nós todas as potencialidades divinas. E é justamente porque essa ordem no cosmos também existe em nós, que nós, se estivermos sintonizados com esses princípios, podemos construir uma sociedade ideal, uma comunidade à luz da polis concebida por Platão. E o que nós temos no hinduísmo? Temos esse termo, claro, com outro nome, sânscrito, Rita, que é a mesma tentativa de expressar essa ordem em âmbito cósmico, social e individual. Tanto é que o Dharma, ou seja, o papel de cada indivíduo, o dever, a lei interna de cada um de nós, ela está assentada em Rita. Então, quando nós conseguimos sintonizar o Dharma em nós, ou seja, sintonizar com a lei maior, nós temos um caminho espiritual já em curso. E o ensinamento de Platão é basicamente o mesmo. Aliás, no Timeu, Platão utiliza uma terminologia um pouco estranha. Ele fala do círculo do mesmo, do outro e da substância. Quando ele fala do círculo do mesmo, ele está falando da unidade. Quando ele fala do círculo do outro, ele está falando da diferença. E a substância é a forma de manifestação dos entes. Então, em todo momento, nós encontramos em Platão uma tentativa de integrar a multiplicidade na unidade primeira. E a mesma coisa no ensinamento oriental. Tem um outro diálogo que Platão aponta também para essa totalidade, que é um diálogo já do início, né, da sua caminhada literária, que é o Cármides, em que alguém procura um remédio para o olho. Aí Platão diz, não, mas para curar o olho tem que curar a cabeça. Para curar a cabeça tem que curar o corpo todo. E só é possível curar o corpo se a gente cura a alma. Então vejam que é uma perspectiva sempre crescente para que se possa, como eu falei no início, ter uma perspectiva dialética de compreensão do todo. Bom, o outro eixo forte dessas tradições é que essa unidade, é claro, como a gente vê, ela se expressa numa multiplicidade. Porque se ela ficasse restrita na sua unidade indiferenciada, não existiria manifestação. Então, tanto o platonismo como o hinduísmo, eles vão falar de níveis de realidade, uma gradação ontológica da manifestação, ou seja, que essa unidade primária, ela se densifica até se plasmar, no caso de Platão, na cor, no hinduísmo, no Prakriti, na realidade concreta, material, sensível. Tudo isso
vem de uma realidade primeira indiferenciada. E esses níveis, então, de manifestação, níveis de ser, níveis de realidade, essa gradação ontológica permite a integração do uno ao múltiplo. Bom, Platão trata isso em vários diálogos. Ele trata isso no Filebo, quando ele faz referência às divisões dos gêneros supremos até a realidade concreta, ou das reuniões, né, da multiplicidade até a unidade primária. Ele fala isso no Sofista, em que ele mostra que do ser ao não ser existe uma amplitude imensa de entes, a tal ponto, né, que alcança o universo sensível. E o não ser, de alguma maneira, para Platão, enquanto imagem, mas não enquanto ideia, quanto ser real. Mas ele consegue acomodar, né, aquela luta que existia entre os jônicos e os eleatas na Grécia Antiga, em que Parmênides falava do Renkaipan, ou seja, só existe o uno, enquanto Heráclito falava do Pantarrei, só existe a multiplicidade. Platão, ele consegue absorver todo o ensinamento dos grandes filósofos anteriores, os filósofos da Físis, mas, como a gente falou no início, parece que trazendo tudo isso de um ensinamento já mais antigo, que era comum, né, entre os orientais, mas ele acomoda todas essas tradições. O pitagorismo vai entrar aí, mostrando que essa inteligência se desdobra num ritmo numérico e consegue então conciliar o uno e o múltiplo através de todos esses entes. Então Platão ele tem uma espécie de catábase, que é uma descida do espírito na matéria, né, do uno ao múltiplo, e mais na frente nós vamos ver que ele também tinha uma anábase, um retorno da multiplicidade à unidade primária. Bom, quais são esses níveis que nós encontramos em Platão? Nós não vamos entrar em cada um deles, mas nós temos no primeiro momento o bem da República, o uno, né, entre os neoplatônicos, o das doutrinas não escritas, os números ideais. Antes disso, é bom fazer uma menção a um termo que Platão importa dos pitagóricos, que se chama aoristos dias, a díade indefinida. Ou seja, dentro do que é o todo, existe um princípio de alteridade, que quando acionado, gera a multiplicidade de ideias. Então, no primeiro momento, o uno, o bem, os números ideais, as meta-ideias, os gêneros supremos que nós encontramos no Filebo e no Sofista, depois as ideias gerais e particulares, os entes matemáticos. Aí Platão insere uma figura que é também muito próxima ao que nós encontramos no yoga e no hinduísmo. No yoga, Patanjali fala de Ishvara. Platão insere uma figura que ele chama de demiurgo, a alma do mundo, que contempla as ideias e plasma as ideias no espaço-lugar, na cora. Então garante a unidade do imanifesto, né, do imaterial, do suprassensível. Né? Platão inaugura esse pensamento sobre o suprassensível na segunda navegação lá do Fédon. Então o demiurgo contempla e produz, né? e configura então esse elo entre o plano das ideias e o universo sensível. Bom, nós temos no yoga praticamente o mesmo ensinamento. Quando se fala nos Yoga Sutras que a designação de Ishvara é o Om tem que ser entendido como o verbo, o Shabda Brahma, né, o verbo divino.
que estrutura todos os níveis da manifestação. E ao lado de cada nível de manifestação, nós temos um Brahma Caitanya, uma capacidade de compreensão. Então, em Platão, por exemplo, nós encontramos que a cada nível de manifestação tem uma possibilidade de conhecimento. A epistemologia platônica que nós encontramos tanto na analogia da linha, lá no livro 6 da República, como na alegoria da caverna, tem muito a ver com esse ensinamento, que níveis de ser correspondem a níveis de conhecimento, de compreensão. Na analogia da linha, Platão fala da conjectura e da crença, que formam a opinião, e depois da dianoia e da noesis, que formam a episteme, a ciência. Bom, apesar de 2.400 anos terem se passado, ainda hoje nós temos líderes mundiais que se manifestam, né, e preferem acreditar, né, em coisas não científicas, mas o ensinamento de Platão mostra que a crença ela não tem substância, né, que nós temos que utilizar nossas capacidades mais profundas de conhecimento. Aí entra a dianoia, né? A dianoia ela comporta tudo isso que nós conhecemos como racionalidade, a lógica, o discurso, toda a razão discursiva entra então na dianoia. Mas Platão diz que existe um nível além de conhecimento, que ele chama de noesis, onde o conhecedor encontra o conhecido, né, numa forma de conhecimento que não depende tanto do tempo, é uma coisa meio que instantânea. Nós poderíamos pensar na intuição, uma forma de conhecimento direto das coisas que não depende tanto do tempo e do espaço e da acumulação de conhecimento. Bom, os neoplatônicos eles vão depois dar um passo além e falar sobre a rênosis, que é uma unificação de consciência com todo. Platão não avança muito nessa direção, apesar de ele fazer várias referências, mas só com os neoplatônicos esse sistema, então, ele se completa. Bom, eu estou falando aqui ainda do segundo eixo, né, que é essa unidade se desdobrando em vários níveis de realidade. Tem um terceiro eixo que ele é tão importante quanto os anteriores, que é a lei da periodicidade, em que elementos de cada nível se renovam eternamente. Então, se vocês já leram aquela obra do Mircea Eliade, O Eterno Retorno, ele fala basicamente isso, né, que as sociedades arcaicas elas estavam muito mais ligadas ao cosmos do que nós, porque nós adotamos um tempo linear, um tempo que se esgota, né, na realidade concreta, na história, enquanto as civilizações arcaicas estavam muito mais ligadas ao cosmos, aos ciclos e à própria natureza, né? Os ciclos da natureza e os ciclos corpóreos, né? Nós sabemos, por exemplo, que os ciclos de dias e de noites têm uma influência imensa no nosso corpo, né? E como nós nos desligamos, né, dessa percepção da integração que existe entre o indivíduo e a natureza, e que nós nos desligamos do nosso próprio veículo concreto, né? Yoga procura muito resgatar essa relação através das asanas, da respiração, né? Todas elas têm um propósito, é claro que é mais amplo, mas por meio de algumas práticas resgatar essa relação com o próprio corpo que nós perdemos já há muito tempo, né? Então, outro ponto que entra aqui, geralmente quando nós falamos de tempo, nós falamos de um tempo quantitativo, né? Um tempo linear, mas será que ele é a única modalidade de tempo possível? A astrologia mostra já
desde os antigos caldeus, dizendo que entre os caldeus eles já tinham uma forma, que era a astrologia, de tentar se apropriar desse conhecimento. E nós só entendemos o tempo de forma quantitativa e linear e histórica. Nós sabemos, por exemplo, que a grande conjunção de Saturno e Plutão, que aconteceu agora no dia 12 de janeiro, muitos astrólogos já esperavam um momento tenso do ponto de vista ambiental, econômico, financeiro, e foi o que ocorreu, né? Agravado pela pandemia, né? Ou a pandemia startando vários processos, quer dizer, isso era algo que estava já previsto no ciclo cósmico. Como agora no Brasil, né? Agora no Brasil nós estamos vivendo um momento em que o Urano se aproxima do Saturno natal do Brasil em Touro. Isso vai acontecer, do ponto de vista exato, preciso, no início de julho, mas desde agora já se percebe os efeitos, né, dessas influências que mostram uma tensão muito grande, né, quase que de ruptura institucional. A última vez que esse aspecto ocorreu foi 84 anos atrás no Estado Novo, né? Então, essa qualidade do tempo é muito importante para a gente até se dar conta, né, que o tempo ele não é eminentemente quantitativo. E Platão ele trata disso, né? Ele tem uma perspectiva temporal circular. Ele diz lá no Timeu que o tempo é a imagem móvel da eternidade, ou seja, você tem uma eternidade no centro e o tempo fazendo, né, o seu percurso cíclico em torno da eternidade. Quem vai falar isso de forma magistral muitos séculos depois é o mestre Eckhart. Ele vai dizer que no centro deste momento está a eternidade. E todo o processo de emancipação da consciência, a caminhada espiritual, ela tem a ver com essa percepção que existe uma realidade subjacente a toda manifestação a qual nós podemos ter acesso. E um outro ponto que é quase que um corolário de todos esses anteriores é que o ser humano é um microcosmos. Nós trazemos em nós todas as potencialidades divinas. Platão fala lá no Teteto da homoioses to theou, da assemelhação a Deus. E os neoplatônicos eles vão mais longe. Os neoplatônicos falam da unificação do indivíduo com o todo. A tal ponto de que no século XVIII alguns teólogos protestantes resolveram descolar, né, ou tentar distanciar os neoplatônicos dos platônicos originais. E foi aí que eles cunharam, foi só no século XVIII que surge esse termo neoplatonismo, porque Plotino, né, e os platônicos alexandrinos, eles se diziam justamente, tão somente, seguidores da escola antiga de Atenas. Então, os teólogos protestantes, como eu falava, eles tentaram desvincular, porque seria uma heresia, né, o indivíduo querer se igualar a Deus, né? Os neoplatônicos eles vão além e assim como os hindus eles dizem que nós somos Deus, que Atma é idêntico a Brahma. E nós temos também, né, muito elaborada no hinduísmo e elaborada de forma um pouco mais precária, mais correlata no neoplatonismo, as três possibilidades ascensionais, que têm a ver com três formas de compreender o primeiro princípio. Lembrem que entre os gregos se falava do primeiro princípio enquanto o bem, o belo e o verdadeiro. Ora, quando se retorna, né, na anábase platônica e na epistrofé plotiniana ao primeiro princípio, quando se
se retorna a partir de uma perspectiva do belo. A via dialética tem mais a ver com a compreensão do primeiro princípio enquanto o verdadeiro, e a via da ética, o Karma Yoga, a compreensão do primeiro princípio enquanto o bem. Mas são três formas ascensionais, ética, estética e dialética, correspondendo, né, ao Karma Yoga, ao Jnana Yoga e ao Bhakti Yoga, que tem a ver com formas, né, talvez até internas de fazer essa caminhada espiritual. Bom, então a gente já viu um pouco sobre o yoga, um pouco sobre o platonismo, sobre os eixos que ligam essas tradições, e eu vou tentar tratar agora de algumas luzes, né, para a nossa ação, porque, enfim, nós vivemos uma crise sem precedentes e temos, né, muitos de nós, uma aspiração filosófica, ou social, ou mesmo espiritual, e somos chamados à ação, né? Como diz lá no Gita, a inação, né, é uma grande ilusão, a todo momento nós temos que agir. Então eu vou tentar buscar, né, algumas indicações dessa tradição antiga para que nós possamos ter uma ação mais plena no mundo. E eu acho que o primeiro grande ensinamento vem justamente da tradição do yoga, que me parece que é o grande ensinamento, a grande lição do yoga, que uma mente confusa, ela só vê confusão, né? Uma mente confusa, ela replica confusão. Uma mente violenta, ela age com autoritarismo. Enfim, uma mente destituída de conhecimento, ela age de forma ignorante. Platão, né, dentre todo o seu ensinamento, ele diz que ninguém comete o mal voluntariamente, é por ignorância. Então, a gente sempre tem que dar um desconto, né? Mas esse ensinamento é central no yoga. O yoga, inclusive, tem uma série de aforismos na tradição de Patanjali que mostram como clarear a mente. Eu não vou falar sobre todos, né? Quem tiver curiosidade, interesse, pode recorrer aos Yoga Sutras, mas em um deles, Patanjali é muito preciso. Ele diz que a mente torna-se clara pelo cultivo de atitudes de cordialidade, compaixão, alegria e indiferença diante, respectivamente, da felicidade, da miséria, da virtude e do vício. Então, cordialidade em relação à felicidade alheia, compaixão em relação ao sofrimento alheio, à miséria, alegria diante da virtude e indiferença diante do vício. Tenham claro que este é um tratado para caminhantes espirituais, né, que procuram mergulhar nas camadas mais profundas da consciência. Então, nós podemos nos perguntar por que Patanjali prescreve a indiferença em relação ao vício. Quando a gente vê o vício, não deveríamos ter uma atitude, né, mais positiva, de repreensão, mas Patanjali ele está falando para alguém que está sutilizando a sua mente. Então, a recomendação é indiferença, porque isso pode trazer problemas nessa caminhada. E o yoga, ao longo dessa caminhada também, ele desenvolve cada vez mais a sua força de vontade. Então, também tem que ser ter uma consideração adicional em relação aos efeitos que ele causa, né, com seus pensamentos, palavras e ações. Um outro ensinamento que essa tradição nos traz, advinda talvez mais até do ensinamento de Heráclito. Lembre que Heráclito, dentre seus aforismos, dizia que o conflito, né, está na gênese de todas as coisas, ou seja, a própria manifestação
né, ela envolve uma tensão de opostos. A multiplicidade é a tensão de opostos. Então, isso para deixar claro que sempre um determinado nível de conflito vai haver na manifestação. A gente não vai, né, talvez nesse estágio evolutivo da humanidade conseguir superar todo o conflito, mas nós não precisamos, em primeiro lugar, aumentar o conflito, né? Lembre que quando pediram para o Buda resumir o seu ensinamento, ele diz, olha, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem e purificai a vossa mente, né? Esse é o ensinamento de todos os Budas. Quer dizer, nós precisamos lidar aí com o conflito e procurar, em primeiro lugar, não aumentar o conflito e depois, é claro, fazer mais do que isso e tentar buscar soluções. E um outro ensinamento de Heráclito, que eu acho também sensacional, ele diz, physis cryptestai philei, ou seja, a natureza ama ocultar-se. Então, nós nem sempre temos todos os dados, todas as informações disponíveis, mas se nós sabemos que existe uma lei maior, nós temos uma confiança mais firme numa lei que ordena. No hinduísmo falam de karma, né? Uma lei que ordena todas as coisas. Bom, do eixo relativo à unidade fundamental, nós também podemos trazer um ensinamento muito importante para a nossa vida. Ou seja, tudo que nós fazemos para os outros, nós estamos fazendo para nós mesmos, porque simplesmente não existem outros, né? Se há uma unidade, né, de consciência, de ser, de manifestação, como Platão diz lá no Mênon, toda a natureza tem a mesma origem, temos o mesmo pai e a mesma mãe. Então, isso deveria fazer com que nós tivéssemos muito mais cuidado com todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e palavras. Uma paciência, né? Uma paciência um pouco maior, porque Platão ele ensina que ninguém comete o mal voluntariamente e esse é nosso irmão. Então, nós precisamos também ter, né, a grandeza de dialogar mesmo com aqueles que se negam, né, a ter uma postura mais civilizada muitas vezes. Bom, sobre o eixo que trata dos níveis hierárquicos de realidade, qual o grande ensinamento que me parece que nós podemos trazer daí? Que há sempre a possibilidade de nós compreendermos o que está acontecendo desde um patamar mais amplo de consciência, né? O próprio Samadhi, que é a técnica fundamental do yoga, significa um mergulho nas camadas mais profundas da consciência. A gente falou aqui da analogia da linha de Platão, que mostra que a conjectura dá lugar à opinião, né, num nível mais elevado, dá lugar ao conhecimento, à lógica, à razão discursiva, que também é insuficiente, nós podemos avançar até a noesis, a compreensão imediata, e, por fim, alçar nossa consciência a uma compreensão do todo pela Gênesis. É justamente isso, né, o que as escolas orientais propõem e que a gente pode tirar dessa lição sobre os níveis hierárquicos da realidade. A lei de periodicidade ela traz inúmeros ensinamentos. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação e achamos que essa situação é eterna, né? Isso pode gerar, né, vários efeitos, né, sobre nós, né, uma decepção, um desalento, mas o que a lição, né, da periodicidade, a teoria dos ciclos mostra é que isso a gente vê muito na política, né, que o vento vira, que as coisas mudam, né, que uma determinada situação que parece intransponível, dali a pouco tem uma nova configuração de forças e que abre espaço, então, para que haja um arejamento, né, daquela situação.
os ciclos do nosso próprio corpo, né? Tem avançado muito as pesquisas da cronobiologia que mostram que nós temos em nós um relógio biológico. E se nós atuamos contra esse relógio biológico, o corpo ele se ressente. Então muitas doenças, muitos problemas podem advir daí, de nós não temos uma boa relação com o nosso próprio organismo. Então a lei da periodicidade, a teoria dos ciclos mostra muito essa situação. E por fim, o ser humano enquanto o microcosmos, me parece que traz uma grande lição para nós, né? Em primeiro lugar, que esse sentimento de impotência que muitas vezes a gente alimenta é ilusório, né? Porque nós, né, somos unos com o princípio que dá a vida. Nós somos co-criadores do universo. O sentido não é algo dado para a nossa existência, nós conferimos sentido ou não para a nossa existência. Então, isso elimina completamente o sentimento que nós muitas vezes temos de impotência dentro de determinadas situações. Mostra que cada um de nós, né, no seu âmbito de ação, pode e pode muito. Pode quase que tudo, desde que dê espaço para a consciência interior aflorar. E isso é fundamental para que nós possamos, juntos, construir um mundo novo, né? Um mundo de fraternidade, de solidariedade, de boa vontade. Não foi possível até agora, mas no momento em que nós atuarmos com essa convicção que somos co-criadores da realidade, isso é mais do que possível, isso já é realidade. E eu quero aproveitar nesse sentido para encerrar com uma frase de Milan Kundera, que ele diz assim: sonhar com aquilo que nunca aconteceu é uma das mais profundas necessidades do ser humano. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.